Shalom, meus irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para batermos um papo, dessa vez um quadro diferente, Direito de Ser. Estamos aqui para falar um pouco sobre o direito. Eu estou dessa vez como advogado. Quero, antes de entrar na matéria, agradecer pela vida dos nossos apóstolos, Roberto e Leila Albano, que têm sempre a preocupação de não só trazer o alimento espiritual para os discípulos, não só de cuidar da parte espiritual, mas também trazer assuntos do cotidiano e que muito vem contribuir para o crescimento do corpo de Cristo, para o bem-estar dos discípulos. Isso é muito bom, né? Então, minha gratidão aos nossos apóstolos por toda essa preocupação de fazer com que a nossa igreja seja uma igreja viva e esteja preocupado não só com a parte espiritual, mas também com a parte do cotidiano. Então, como eu já disse, nós vamos conversar um pouquinho às quintas-feiras do mês de junho sobre direito. A ideia desse quadro é trazer um resumo dos diversos princípios e normativos do direito brasileiro e que estão em consonância com a Bíblia. A ideia é mostrar para os nossos irmãos que a Bíblia, apesar dela ter sido escrita entre 3.500 a 2.000 anos atrás, ela começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo, terminou por volta do ano 90 da era cristã, ainda traz um texto moderno, ainda traz princípios éticos e morais que regem a nossa sociedade. Então, além das questões espirituais, nós vamos ver neste quadro que a Bíblia traz muitas normativas para o nosso dia a dia e que nós, cumprindo ou obedecendo a Bíblia, automaticamente estaremos obedecendo diversas normas e princípios do ordenamento jurídico brasileiro. Veja que Deus estabeleceu normas para a humanidade desde o princípio, lá no Jardim do Éden, quando estabeleceu para Adão o que ele poderia fazer e o que ele não deveria fazer. Pouco mais tarde, lá no cativeiro do Egito, o povo de Israel seguia, obviamente, as leis do Egito. E quando eles foram libertos da escravidão do Egito e peregrinaram pelo deserto, eles já não eram mais obrigados a seguir as leis do Egito, mas também precisaria ter um ordenamento jurídico para que eles pudessem conviver em sociedade. E o próprio Deus, então, entregou as leis a Moisés. E uma coisa interessante que nós observamos já no povo hebreu, que Moisés foi quem instituiu o primeiro sistema jurídico do povo de Israel. Quando eles estavam peregrinando pelo deserto, Moisés estava ali preocupado, na correria, sobrecarregado com a demanda do povo, em estar julgando a demanda do povo, e chegou então seu sogro Jetro, e viu aquela situação em que Moisés se encontrava, acabou aconselhando Moisés: olha, por que você não constitui auxiliares responsáveis por 1.000, por 100 e por 50? Enfim, e aí Moisés achou interessante essa ideia e acabou instituindo o primeiro ordenamento jurídico, sistema judiciário, melhor dizendo, do povo de Israel. Está lá em Êxodo, no capítulo 18, versículos 13 a 27, os irmãos poderão observar. E Moisés então ficou para julgar apenas as questões mais graves do povo, né? Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre então os princípios bíblicos, fazendo um paralelo com o ordenamento jurídico brasileiro de forma prática. E hoje eu quero tratar com você sobre alguns princípios normativos, alguns princípios do direito brasileiro, e falar de forma prática sobre o direito trabalhista e o direito previdenciário. Minha participação neste quadro vão ser em 2 vídeos, e no próximo vídeo, então, a gente traz princípios do direito civil e do direito penal, sempre
comparando o ordenamento jurídico brasileiro com a Bíblia. E nossos irmãos e amigos vão perceber o quanto que a Bíblia ela é atual, ela é moderna e traz vários princípios morais e éticos para reger a nossa sociedade. Então vamos lá. Primeiro, falando da questão dos princípios do direito brasileiro, nós vamos ver que a Bíblia ela trata de diversos princípios que pautam o ordenamento jurídico brasileiro. Um dos princípios que a gente vê que é o princípio da verdade e também o princípio da imparcialidade. Em Êxodo, no capítulo 23, nos primeiros versículos, nós vemos que uma ordenança para o povo de Israel diz o seguinte: não admitirás falso boato, e não porás a tua mão como com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Nesses versículos, nós vemos claramente que Deus traz orientação clara para prezar pela verdade e pela imparcialidade. Se nós queremos viver um direito justo, se nós queremos ter normativas justas, não dá para abrir mão da verdade e da imparcialidade. Então, nos julgamentos das causas, no tratar das questões jurídicas do dia a dia do povo, não poderia ter dois pesos e duas medidas, nem mesmo para aqueles que eram considerados menos favorecidos, que eram os pobres. Então veja que estes princípios também regem o direito brasileiro, o princípio da verdade, o princípio da imparcialidade. Tanto que o símbolo da justiça brasileira, se vocês se lembram, que é uma mulher com os olhos vendados, uma balança numa mão e uma espada na outra mão. Ou seja, ela estando com os olhos vendados, vai perceber na balança o lado que pesa mais, e com a espada, então, ela vai fazer o equilíbrio. Este é o símbolo do direito brasileiro e que tem tudo a ver com estes princípios. Um outro princípio que rege o direito brasileiro e que podemos encontrar dentro da Bíblia é o princípio da pessoalidade. O que é o princípio da pessoalidade? Cada pessoa responde por seus próprios atos. Em Deuteronômio 24:16, nós vemos o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. E dentro do ordenamento jurídico brasileiro, seguimos o mesmo princípio. Ninguém responde pelo erro do outro, ninguém responde pelo crime do outro, que é o princípio da pessoalidade, ou seja, cada um responde por seus próprios atos. Exceto, obviamente, que existem situações, normas específicas da infância e juventude, em que uma criança, que é inimputável, ou um adolescente, menor de 16 anos, é totalmente inimputável, e os pais podem ser responsabilizados pela má criação, por não cuidar direito dos seus filhos, não especificamente pelos atos dos filhos, mas se os filhos cometem atos e os pais não dão a educação devida, o cuidado devido com a educação dos filhos, eles podem ser responsabilizados por esta omissão, mas não especificamente pelos atos destes. Um outro princípio que nós vemos dentro da Bíblia, aliás, este é um princípio que até é muito novo no direito brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça tem batido muito em cima dessa questão, é a questão da conciliação. Sempre na medida do possível, nós devemos buscar a conciliação dentro das demandas da sociedade. Hoje, a maioria dos processos, antes de ir para julgamento propriamente dito,
passa por um centro de resolução de conflitos e tenta-se ali, juntamente com o conciliador, numa audiência de conciliação, chegar a um denominador comum entre as partes. Inclusive, no ordenamento jurídico, no sistema jurídico brasileiro, já se admite, inclusive, o juízo arbitral para estatal. Já tem as câmaras de mediação, conciliação e arbitragem, órgãos privados em que as pessoas podem optar, em vez de levar a sua demanda para o judiciário, elas podem ir no juízo arbitral e ali resolver as questões obviamente mais simples, mais leves. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 a 26, Jesus orienta ali dentro do Sermão do Monte que se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro e reconcilia-te com ele. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, dá-lhe uma orientação sobre a questão de levar nossos irmãos para a justiça, e desaconselha levar os irmãos para a justiça e busca aí a conciliação. Então é mais uma questão, essa questão da conciliação é uma coisa um pouco até nova dentro do direito brasileiro, a questão da justiça arbitral, do tribunal arbitral é uma coisa nova e que cada dia está crescendo mais. Inclusive, na semana passada eu estava lendo uma matéria de direito, e essa matéria falava justamente que com essa questão da pandemia, a questão de diversos contratos que foram suspensos, diversos compromissos que não puderam ser honrados por conta dessa paralisação, do isolamento social, a tendência é que se aumente muito as demandas jurídicas. E a matéria falava justamente para que as pessoas busquem a forma de conciliação para resolver essa questão, até porque aquele que ficou não pôde cumprir, não cumpriu, não foi por simplesmente estar sendo desonesto ou não querer cumprir, mas é que as circunstâncias do momento exigiram ou impuseram esta condição, não é? Então, que se busque da melhor forma possível a forma de conciliação para resolver as demandas que provavelmente advirão aí desse isolamento social e dessa paralisação da nossa economia. Um outro princípio que nós vemos dentro da Bíblia é a questão da separação do dolo e culpa. Isto está muito relacionado à questão do direito penal e o que é a diferença de um e de outro? Culpa é quando a pessoa comete um crime sem querer praticar o crime. Foi uma fatalidade, aconteceu. Ele não esperava fazer aquilo e acabou cometendo esse crime. Como, por exemplo, estava transitando na rodovia, acontece um acidente e do outro carro alguém vem a óbito. E então existe aí uma questão penal a ser esclarecida. E muitas vezes o motorista do carro que provocou o acidente, se ele não estiver embriagado, estiver dentro do limite de velocidade, tudo, ele não queria que aquele acidente tivesse acontecido, Então, mas pode ser caracterizado uma culpa por alguma coisa que ele não tomou cuidado. Por exemplo, se o acidente decorreu em falta de manutenção do carro, e aí o carro ficou sem freio e provocou acidente, enfim, ele pode ter sido culpado, mas ele não tinha intenção de praticar o crime. Já o dolo é quando se pratica o crime consciente, sabendo que é crime e quer se praticar. Vamos pegar uma arma e dar um tiro em alguém para matar, para lhe tirar a vida. Existe a intenção. Ninguém aponta uma arma e dá um tiro para uma pessoa sem intenção de tirar a vida dessa pessoa. Então existe o dolo. E quando nós vamos ler a Bíblia lá em Levíticos, do capítulo 5, versículos 14 até o versículo 7 do capítulo 6, nós vemos claramente a Bíblia tratando essa questão de dolo e culpa. Quando as pessoas cometem um erro na ignorância ou sem querer cometer,
e diferenciando a forma de punição daquelas pessoas que praticam o erro ou o pecado conscientemente. Então os irmãos viram que é interessante, dentro da Bíblia nós vemos diversos princípios e que norteiam hoje o ordenamento jurídico brasileiro. É muito interessante quando a gente faz essa análise e pode tratar ou analisar essas normativas, a gente vê que tudo faz sentido, a nossa legislação com a Bíblia. Agora eu quero então, de forma um pouco mais prática, parando de falar essa questão apenas de princípios, eu quero falar agora com vocês alguns direitos trabalhistas e que têm respaldo bíblico. Eu quero comparar um pouco o capítulo 7, o artigo 7º da Constituição Federal, que fala a respeito dos direitos trabalhistas, com a Bíblia. E nós vamos ver que muitos ou vários direitos trabalhistas já tinha previsão bíblica lá no passado. Um dos direitos trabalhistas, e obviamente que é o primeiro direito que a gente pensa quando a gente pensa na relação empregatícia, é a questão do salário. Ninguém pode trabalhar sem receber o salário. E Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele afirmava: digno ao trabalhador do seu salário. Veja que é uma normativa bíblica, é um princípio bíblico. Em Deuteronômio, ainda no capítulo 25, versículo 4, nós vemos um princípio de recompensa. Naturalmente que esta questão não é um direito trabalhista propriamente dito, mas dá uma noção ou uma base para trazer o sistema de recompensa. O que é sistema de recompensa? Olha, eu dou meu serviço, mas eu preciso ser recompensado de alguma forma. E essa forma de recompensa é a questão do salário. Então, o princípio da recompensa está já previsto em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Veja, para os animais. Quando o ordenamento jurídico para o povo era: não atarás a boca do boi quando trilhar. E o apóstolo Paulo faz referência a esse texto na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 7 ao 14, justificando inclusive que o obreiro que milita em favor do evangelho é digno do seu salário, ou seja, é digno da sua recompensa. Ele deixa a vida dele para se aplicar a um ofício eclesiástico, mas é um ofício, não deixa de ser um ofício, e afirma que essa pessoa é digna da recompensa pelo seu trabalho. E ainda nós vemos que a Bíblia traz princípios da irredutibilidade salarial. Até isto a Bíblia prevê. Mas vamos ainda falar um pouco a questão do salário. O artigo 7º, seu inciso 4 da Constituição Federal fala que todo trabalhador, ele faz jus, ou ele tem por direito um salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais, básicas e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Tá? Então, nós vemos que o ordenamento jurídico, a nossa Constituição, prevê aí o direito ao salário justo, não é apenas prever um salário justo que atenda aí às necessidades do trabalhador. Tá? E o artigo 5º, o inciso 5º, melhor dizendo, sequencial, diz que o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. E no inciso 6º fala da irredutibilidade. Direito também à irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, que é quando, por exemplo, nós estamos passando por um momento de pandemia, que naturalmente traz uma crise financeira, e neste momento é um momento bem específico que pode se negociar
entre trabalhador, representado pelo sindicato da categoria, e o empregador, uma redução da jornada de trabalho e, obviamente, uma redução do salário, mas de forma temporal. Passado este momento de crise, passado este momento adverso, né, deve-se então retornar ao status quo, né, que era o salário que ele recebia antes. Ainda um princípio que nós vemos aí agora, esse aqui é até uma orientação para os patrões, né? A Bíblia fala com você, patrão, você é empresário que emprega pessoas, fala do salário justo, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 4, diz que não se deve explorar o trabalho de seus empregados por um salário vil, nem mesmo lhe reduzir o salário. Então veja que Tiago 5 e 4 faz uma referência clara aos incisos 4 e 6 do artigo 7º da nossa Constituição. Ou vice-versa, né? Os incisos 4 e 6 da Constituição, do artigo 7º da Constituição Federal, faz uma alusão clara ao que está prescrito lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 4 da Bíblia. Então veja que a Bíblia regulamentando a questão salarial, inclusive na questão da sua irredutibilidade. E para os empregados, falei há pouco até para os empregadores, de pagar um salário justo e que não pode ser reduzido, e os empregados eles devem ser um mordomo fiel. Eles devem dar conta e ser responsável para o ofício para o qual foram incumbidos. Quando nós vemos a questão da parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, Jesus explicando a parábola dos talentos, a gente vê claramente ali uma relação empregatícia, em que empresários, vamos falar na linguagem de hoje, um empresário incumbe seus funcionários de diversos ofícios, de diversas responsabilidades, se ausenta por um período e quando retorna ele vai prestar conta com cada funcionário sobre o que fez com a sua responsabilidade, se deu conta ou não, ou seja, vai pedir uma prestação de contas. Aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou bem, conseguiu multiplicar seus talentos, o que recebeu 2, mesma coisa, porém o que já havia recebido 1 talento, ou seja, o que recebeu menos responsabilidade foi o displicente, foi aquele que não se preocupou em executar o seu trabalho de forma honesta, de forma digna. O que aconteceu? Trazendo para a linguagem de hoje, naturalmente aquele trabalhador foi demitido, porque foi lhe retirada essa responsabilidade, foi lhe retirado esse talento foi redirecionado para uma outra pessoa e ele ficou sem talento, ou seja, ele ficou sem responsabilidade, dá um entendimento claro aí da demissão. Então você é empregado, você é responsável por prestar contas pelo trabalho sobre o qual você foi incumbido, você deve ser zeloso, exercer este trabalho com dignidade, com fidelidade. Da Bíblia traz um outro versículo, diz que quando nós estivermos realizando algo, é para nós fazermos com zelo, como se estivéssemos fazendo para Deus. Então nós temos essa preocupação de estarmos cumprindo aí com a nossa obrigação enquanto empregado. Um outro direito que nós vemos, tanto dentro da Bíblia quanto dentro da Constituição Federal, é a questão do descanso semanal remunerado, que todo mundo conhece por DSR. Nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1 dia, então nós temos uma escala de 6 por 1 na semana. Isso já foi instituído por Deus lá na criação do mundo, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo, formou o homem no 6º dia, no 7º dia ele descansou. E lá em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus entrega então os 10 mandamentos para Moisés, um dos mandamentos Deus coloca: trabalhará 6 dias e no 7º você vai santificar o Senhor, porque esse é o dia do Senhor. E em Marcos, no capítulo 2, versículos 27, Jesus explica a questão do sábado,
e esclarece que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então nós vemos que o sábado existe por causa do homem e não o homem existe por causa do sábado. O homem existe por causa de Deus e o sábado existe por causa do homem. Deus precisaria ter descansado de ter feito a terra? Obviamente que não. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus não precisa de descanso. Deus descansou justamente para criar um princípio, para estabelecer um princípio. Já é provado dentro das ciências médicas, dentro da psicologia, de que a cada 6 dias trabalhado, o homem precisa descansar um dia para recuperar as suas energias físicas e mentais. Então, se o homem trabalhar ininterruptamente, com o passar do tempo, ele vai adoecer, ele não vai conseguir ter energia para dar continuidade no seu trabalho. E esse 7º dia, então, foi criado para que o homem se recuperasse do seu trabalho, pudesse repor as suas energias, pudesse ter um momento de convivência com a família, um momento de adoração a Deus, ou de estar conectados com Deus, apesar de que nós precisamos estar conectados com Deus 7 dias por semana, né, a todo tempo. É assim que a Bíblia nos orienta, mas é um dia em que nós tiramos para descansar, para viver em família, viver em comunhão e desligar do trabalho. Não significa que nesse dia nós não possamos fazer nada. Nós podemos aproveitar esse momento para lavar o carro, para podar o jardim, para ajudar numa tarefa em casa, preparar um almoço para a família, fazer coisas que são fora do nosso dia a dia. Porque para mim, eu gosto de sempre estar arrumando uma atividade assim, que para mim é como se fosse um hobby, um descanso, eu desligo a cabeça. No 7º dia, coisa que eu não gosto de fazer, são atividades que usam muita atividade mental, porque o meu dia a dia é este. Como advogado, eu penso muito durante a semana, eu leio muito durante a semana, eu esforço atividade mental. E qualquer atividade no 7º dia que seja mais física e que eu não preciso pensar muito, para mim é super relaxante. Então eu brinco que eu não gosto de pensar no 7º dia. Mas é justamente isso, para recuperar as nossas energias, nós descansarmos a mente, descansarmos o corpo, para aqueles que têm trabalho mais físico, para descansar o corpo, para aqueles que têm trabalho mais mental, para descansar a mente, e assim repor as energias para mais uma semana de trabalho. Então, o descanso semanal remunerado é um direito tanto do trabalhador rural quanto do trabalhador humano, previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Um outro direito que nós vemos dentro da Bíblia são as férias, ou seja, um período de descanso depois de um tempo trabalhado. O artigo 7º, inciso 17º da Constituição, estabelece a questão das férias remunerados ou do gozo das férias depois de um ano de trabalho. Nós trabalhamos 12 meses, uma vez cumprido 12 meses de trabalho, nós temos um mês de descanso. Obviamente que no segundo ano, no ano seguinte, nós vamos trabalhar só 11 meses, nós vamos ter que descansar um mês referente ao ano anterior. Então, ou seja, a cada 12 meses de trabalho, nós temos um de descanso. E a Bíblia nos mostra lá em Deuteronômio, no capítulo 15, versículos 12 a 14, quando teu irmão hebreu ou hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano deixará ir livre. E quando deixares ir livre, não o despedirás vazio, liberalmente o fornecerá do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Então, veja que aqui a gente vê uma ideia clara, a questão das férias, ou seja, depois de um tempo de trabalho, o descanso. Claro que aqui na Bíblia, naquele tempo, falava-se muito em questão do escravo, né? Então, o princípio é específico quanto ao escravo. Então, depois que a pessoa era vendida e ele trabalharia 6 anos, no 7º ano ele tinha liberdade, ele tinha alforria.
de poder viver esse ano com a sua família, ter esse descanso. Então, durante os 6 anos ele trabalhava ininterruptamente, depois ele tinha um ano aí de descanso e depois ele poderia voltar a se vender, ou seja, contratuar de novo com outro senhor e assim dar sequência no seu trabalho. E é o que nós vemos ainda hoje, né? Só que hoje a gente tem uma relação empregatícia, né? A gente não tem mais uma questão de escravidão, mas uma relação empregatícia em que eu contratuo com um empregador e a cada 12 meses de trabalho ele tem que me dar um mês de descanso para eu repousar, descansar, recuperar minhas energias, poder viajar, curtir minha família. E uma coisa interessante que a gente vê, que é até um princípio constitucional relativamente moderno, é a questão do terço constitucional, né? Depois de 12 meses, nós ganhamos o direito, além de 30 dias de descanso, um terço de abono pecuniário, ou seja, em dinheiro. Esse princípio ele é recente, ele é novo, né? Antes da Constituição Federal ele não existia, ele veio agora no final dos anos 80, início dos anos 90, enfim. E já lá no princípio era estabelecido, porque quando ele ganhava liberdade no 7º ano, a Bíblia preconizava que o Senhor, aquela pessoa que se beneficiou do trabalho deste servo, ele deveria dar das suas posses, das suas propriedades, seu rebanho, bens para aquele servo, para que ele pudesse ter meios de sobreviver depois. Então a gente pode entender isso tanto quanto em relação ao terço constitucional, quanto também quanto à questão do 13º salário, que ao final de um ano a gente tem um salário a mais para que a gente possa fazer alguma coisa diferente, porque o salário do mês a mês é para manutenção, a gente não conseguiria, para quem é trabalhador hoje, dificilmente ele consegue no seu dia a dia reservar dinheiro para uma viagem, trocar um carro, fazer melhorias na casa, enfim. E muitas vezes muitos trabalhadores no Brasil contam com o 13º salário ou com um terço das férias para poder fazer isso. E já estava previsto lá em Deuteronômio, no capítulo 15, versículos 12 a 14. E também em Levítico 25, 3 e 4, estabelece inclusive as férias do patrão. É engraçado, mas é o descanso da terra. A Bíblia diz: 6 anos lavrarás a terra e no 7º ano deixará a terra descansar. Então, ou seja, mesmo aqueles que trabalhavam entre família ou a pessoa que lavrava a sua própria terra, depois de 6 anos lavrando a terra, ele precisaria deixar 1 ano a terra descansando para ele voltar depois no 8º ano, então 1 ano depois, voltar então a lavrar a terra. E esse ano, durante 6 anos, ele deveria guardar uma parte aí das suas colheitas ou do seu rebanho, enfim, para que pudesse ter suprimentos para viver esse ano enquanto a terra descansava. E aí sim o Senhor da terra ia tirar também as suas férias. Veja que interessante, como a Bíblia ela é completa, como Deus ele é sábio em todas as questões. E finalizando nesse quadro de hoje, quero falar rapidamente sobre a questão do direito previdenciário, em que a Bíblia também já previa um sistema previdenciário lá no passado. Em Deuteronômio 26, 12, nós vemos: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16, Paulo ordena socorrer as viúvas. E é nada mais, nada menos do que nós vemos hoje com relação ao sistema previdenciário. Quando uma pessoa, um senhor, um homem que é o provedor da casa, falece, a viúva passa a fazer jus ao direito de ter a pensão alimentícia, a pensão por morte do esposo, para ter meios de sobreviver. E lá no princípio o apóstolo Paulo ele orientava os
a igreja para que tivesse uma reserva para que pudesse manter as viúvas, porque não tinha um sistema oficial, um sistema previdenciário do governo. Hoje tem o sistema previdenciário do governo. Então veja que o sistema previdenciário já tinha lá uma previsão bíblica. Enfim, por hoje nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem, no próximo vídeo, melhor dizendo, nós vamos falar um pouco sobre o direito civil e o direito penal. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você e conto com você depois no próximo vídeo para nós então refletirmos um pouquinho sobre o Código Penal e o Código Civil dentro da Bíblia, tá? Eu peço para você deixar aí seu like, compartilhar esse vídeo e também, se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal para você receber as notificações e assim você poder a cada dia estar desfrutando aí do pão fresco e de tudo aquilo que nós temos preparado como igreja para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e um forte abraço aí para todos.